Olá, meus amigos, futuros colegas de OAB, futuros advogados, futuras advogadas, né? Futuros concurseiros e certamente concursados e servidores públicos. Com certeza, basta acreditar em você mesmo. Sempre eu vou insistir com isso. Seu maior concorrente, seja o exame de ordem, seja concurso público, é quem? Você mesmo, ok? Então, pessoal, esse vídeo nós vamos tratar sobre as técnicas de estudo, tá? Os métodos técnicos, não importa o nome que digam. O professor William Douglas, o guru dos concurseiros, né, a qual tive a honra de ter o prefácio dele, ainda uma frase que estampa a capa do nosso livro Poder da Aprovação. Ele é o pioneiro no Brasil, a gente já sabe disso, né? Então ele trabalha muito bem com as técnicas de estudo, tá bom? Eu busquei estudar, é óbvio que eu já li o livro do professor William Douglas e fui ler, claro, outros livros sobre estudar os estudos, né? Então tem eu tenho diversas fontes, consultei diversas fontes, e fui buscar algo, não que eu possa dizer inédito, não estou inventando a roda, né? Não estou reinventando a roda, mas eu acredito que é importante a gente olhar de forma panorâmica o que realmente funciona para nós. E eu acabei classificando, vamos dizer assim, as técnicas pelas técnicas sensoriais de estudo, né? Nós temos 5 sentidos. Desses 5 sentidos, isso lá, se você quer me acompanhar, tá lá no capítulo 40, nós temos 5 sentidos: audição, visão, tato, né? Olfato e paladar. Esses são os 5 sentidos. Dos 5 sentidos, né, a gente, na verdade, o estudo mesmo, né, a preparação, nós vamos utilizar 3 sentidos, né? Eu enxergo que a gente pode ver 3 sentidos, né? Audição, visão e tato. A gente fez um quadro, você pode acompanhar. A questão, né, de qual técnica sensorial é melhor para você. Isso a gente resolve da seguinte maneira. Eu tenho certeza que talvez você já tenha percebido que você gosta de assistir aulas. Aprende assistindo aulas, ok? Você também pode, daqui a pouco, já ter certeza de que prefere ouvir, que eu não preciso enxergar o vídeo, os professores, eu não preciso, basta ouvir, né? Às vezes, até a minha própria repetição da minha voz, a leitura em voz alta, já é algo, né, em termos de ouvir. E claro, e tem gente que prefere apenas os livros, né? Prefere estudar com os livros, entende que a leitura é melhor caminho e traz mais resultados. Ou, claro, a gente pode usar todos esses sentidos, né? A audição, a visão e principalmente o tato. O tato, né? Eu uso o tato porque tem muita gente que gosta de fazer resumo. Eu buscava aprender utilizando a leitura. Eu lia livros à minha época, eu lia livros completos, né, cursos, manuais, e eu simplificava eles reescrevendo ou com as minhas palavras, né, ou mesmo buscando sintetizar aquilo que estavam dizendo, ou anotando apenas as frases que eu achava mais corretas. Ou seja, é uma técnica de reescrever o que se diz. De algum modo, né, a leitura também se faz presente. Não basta apenas eu fazer o resumo, deixar de um lado e não reler aquilo que foi feito. É claro que no momento que a gente está escrevendo, a gente já tem uma fixação de conteúdo. Mas a leitura ela tem que ser um processo comum, subsequente, natural. Tá bom? Então, você acompanhando aí meu livro, ou enfim, não tem ainda a obra, vou falar primeiro da audição. A audição, a gente encontra aí ouvindo
a questão, a teoria ou a leitura. Eu já dei essa indicação anteriormente. Baixar MP3 com a legislação no site da Câmara, né, da Câmara Federal. Né? Na Câmara Federal a gente tem lá um ícone que a gente busca, então, conteúdos que já estão lá gravados. Como fosse um audiobook ou audiolivro, né, que é algo que tinha lá atrás e parece que está retomando novamente essa ideia. Os podcasts também são uma outra opção de a gente ouvir conteúdo, né, significativo. Né? O podcast, então, é algo assim, uma entrevista, né, com alguma personalidade do direito, ouvir mesmo uma explanação através só do áudio. Então são fórmulas interessantes de quem consegue fixar melhor a audição. Né? Então a audição é muito importante. Então você tem que ver se a audição funciona para você. E para saber, tem que testar. Então a minha sugestão é você testar. Você pode pegar o celular, né? Vamos imaginar que a minha carteirinha da OAB é o celular, e ler um livro, né? Ler um texto, enfim, e gravar a leitura desse texto para ouvir depois, tá bom? Em momentos no ônibus, no metrô, enfim, há diversas possibilidades de ouvir, ou correndo, fazendo academia, dá para ouvir algo, não só música, como algo importante que vai acrescer conteúdo para o nosso momento agora, que é a aprovação no exame de ordem, tá bom? Então é uma técnica sensorial, é a audição, tá? A visão. A visão a gente pode... A leitura é uma delas, os mapas mentais também são, né? Para quem não sabe, os mapas mentais são imagens, identificação de imagens com conteúdo, muitas imagens, a gente percebe aí. Os próprios esquemas, né? Tem a coleção do professor Pedro Lenza, né, esquematizado, que são esquemas, aquilo ajuda na memorização. Então tudo isso ajuda quem tem uma ótima memorização visual, né? Quem tem, eu enxergo a marcação do texto também, me chama a atenção, o texto em negrito, os próprios quadros e os textos em negrito do Poder da Aprovação dessa obra é uma técnica que a gente tenta afinar em relação à memorização visual, então é importante a memorização visual. Eu mesmo me utilizo muito da técnica de memorização visual, recordo de posições de palavra num texto que eu acabei destacando, e eu consigo lembrar da palavra, e às vezes eu não consigo nem lembrar do contexto, mas da palavra destacada eu acabo lembrando. Então isso é muito legal, e isso é algo que eu aprendi com os meus estudos, tá? Eu como estudante. E eu brinco que... Brinco não, é uma grande verdade, a questão do tato, né? A ideia de reescrever, muita gente aprende reescrevendo. O fato de reescrever, ela já está fixando conteúdo. Muita gente prefere reescrever. Eu mesmo, já contei essa história para vocês, quando eu estava me preparando para concursos, para a OAB, a gente pegava livros e reescrevia os livros, claro, de forma sintetizada, para a gente fixar o conteúdo, e me ajudou muito, né? É um baita trabalho, a reescrita, fazer resumos, né? Mas tem gente que funciona dessa forma. Para outros é perda de tempo, é perder muito tempo reescrevendo e tal, e ainda tem que ler. Então, mas isso é de cada um perceba qual o tipo dos 5 sentidos, qual é o melhor em termos das técnicas sensoriais, ok? Tem outros 2 sentidos, que é o paladar e o olfato, né? O olfato, eu digo que, como é bom o cheiro de um livro novo. Eu adoro o cheiro de um livro novo. E nesse caso, no meu Poder da Aprovação, eu coloquei, né, conto pra vocês que eu coloquei um cheirinho, um papelzinho com cheiro, e tem um cheiro de um perfume que até hoje está aqui fixado, da Carolina Herrera, né? Desses demonstradores de perfume, eu acabei colocando dentro do livro, e até hoje tem esse cheiro. É muito bom, mas cheiro de livro novo é a melhor coisa possível, ok?
E ajuda isso? Ajuda porque me dá vontade de ler o livro. E o paladar, né, pessoal? O paladar, ele pode ser um fator indireto também, como o olfato, a questão de despertar os sentimentos, né? O olfato tem esse despertar do sentimento, do cheiro do livro novo, me dá vontade de ler. E o paladar, quem não... Às vezes a gente tá num nervosismo, numa vibe, né, envolvido com aquilo que está fazendo, mas precisa daqui a pouco entrar numa concentração maior, e aí nada como uma barra de cereal ou alguma coisa para mastigar, e aí parece que melhora, né? A própria bebida, a água, enfim, o café ajuda, né? E o cheiro de café, então também, novamente, o olfato me desperta muitos sentimentos, e da mesma forma o paladar do café, enfim, ajuda, ok? Então isso são os sentidos, os 5 sentidos, e eu brinco que tem o 6º sentido, né, que... Enfim, o 6º sentido sabe que é a mediunidade, né, o 6º sentido. Se algum grande famoso que já faleceu, já passou para o outro lado, me ajudasse no dia da prova, seria ótimo, né? Então, pessoal, essas são as técnicas sensoriais, né? São dos 5 sentidos, a gente utiliza 3. Falando sobre as técnicas de estudos também, isso já no capítulo 41, né? Eu trago um estudo que ficou bastante conhecido, né? E vou ser bem sincero, eu ajudei também a ficar bastante conhecido. Eu escrevi diversas vezes sobre isso no meu blog, de um trabalho que foi feito sobre as técnicas de estudo e o que os cientistas pegaram das 10 técnicas mais populares entre os estudantes e avaliaram através de três parâmetros: utilidade alta, utilidade média e utilidade baixa, ok? Então eles pegaram as 10 técnicas mais populares e foram examinar realmente o quanto fixa o conteúdo e quanto se tem de proveito dessas técnicas. E eu trago esse quadro, né, para vocês. E esse quadro, você pode me acompanhar, ou se não tem um livro, eu vou ler as 10 técnicas, tá bom? Interrogação elaborativa, autoexplicação, resumir, destacar, sublinhar ou grifar, mnemônicos, imagens para texto, releitura, testes práticos, prática distribuída e prática intercalada. Esses são as 10 técnicas mais populares no mundo, segundo os cientistas, né? Alguma dessas eu tenho certeza que você sabe, já tentou fazer e, enfim, utiliza até hoje. Com resultado ou com resultado baixo, ou, enfim, acredita em uma dessas técnicas, ok? Eu vou falar de cada uma e eu vou dividir, então, esse vídeo, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre cada uma delas, tá? Eu vou esgotar um pouco mais do que tem no livro, o objetivo é esse. Mas, já dando spoiler, né? Para quem tem o livro já sabe, mas quem não tem o livro já dando spoiler, que utilidade alta, né? Utilidade alta, apenas das 10 técnicas, 2 foram consideradas de utilidade alta. Já vamos começar com top. Apenas 2. Prática distribuída e testes práticos. Realizar testes de provas anteriores, enfim, e prática distribuída, né? Que, resumindo, não é estudar na véspera da prova, ok? Véspera, eu digo, um tempo muito grande. Então tem que começar a preparação em tempo regular. Essas são as 2 técnicas de utilidade alta. Utilidade moderada. Interrogação elaborativa, autoexplicação e prática intercalada. Apenas 3 de utilidade média. Todas as demais, todas as 5, metade das técnicas, estão dentro da utilidade baixa. Resumir, grifar, mnemônicos, reler e imagens para texto. Então, 5 das 10, metade, estão na utilidade baixa. E eu tenho certeza que a maioria das suas técnicas que você utiliza atualmente estão aonde?
Sim, estão na utilidade baixa. Quando saiu esse estudo, eu fiquei surpreso. É bem verdade que eu fiquei surpreso. Porque alguma das técnicas da utilidade baixa são técnicas que eu utilizo para mim mesmo, né? E por isso que eu sinto, talvez seja a, a consequência, o fundamento, por isso que eu sinto que determinadas coisas que eu faço, eu não fixo tanto conteúdo, né? Então, talvez seja justamente isso. E outras técnicas de utilidade baixa, eu sempre desconfiei que realmente fossem de utilidade baixa, ok? Mas nós vamos conversar tudo isso com cada uma no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Não esqueça, já dá um play aí. Falou!